Um homem japonês usando pijamas muito coloridos acorda em um quarto branco vazio, sem portas ou janelas e sem um teto visível. Quando ele se aproxima de uma das paredes para olhar mais de perto, encontra algo estranho saindo dela, uma protuberância com formato de órgão masculino. Depois de cutucá-la algumas vezes, ele pressiona a ponta, o que faz centenas de bebês anjos rirem e saírem do chão e das paredes, permanecendo lá apenas por alguns segundos antes de voltarem da mesma forma como vieram, porém, deixam algo para trás. Agora todos os seus órgãos estão saindo da parede e do chão. Isso é o que chamam de aprendizado. Ao cheirar o dedo que usou para tocar no botão de formato estranho, o homem grita de medo, pede ajuda e chora, mas ninguém parece estar por perto para ouvi-lo. Ele decide começar a pressionar os vários botões para ver o que acontece. E toda vez que faz isso, um objeto aleatório diferente cai na sala, desde uma escova de dentes pequena até um vaso grande. Ao pressionar o mesmo botão novamente, ele recebe o mesmo objeto, e é assim que sua experiência com um botão em particular lhe rende um grande monte de hashes. No entanto, sua diversão é interrompida quando ele pressiona o botão ao lado dos hashes, e um carrinho pequeno sai da parede e bate em suas pernas. O próximo botão que ele pressiona, após gritar de dor, se transforma em uma nádega que solta gases em seu rosto. Horas depois, o homem acumulou uma grande variedade de objetos aleatórios na sala, e quando ele joga a bola na parede, pressiona um botão que lhe dá sushi de presente. Isso o deixa animado, já que ele está ficando com fome, mas ele percebe que está faltando molho de soja. Ele pede aos seus captores, mas, como sempre, não recebe resposta. Então ele pressiona repetidamente um dos botões até ter um monte de sushis na frente dele, mas ainda sem molho. Desistindo, o homem começa a comer o sushi, que ele acha delicioso, e quando termina a última peça, pressiona o botão para mais, ficando furioso quando uma garrafa de molho de shoyu finalmente aparece. Depois de empurrar a garrafa com raiva, ele pressiona um botão diferente e logo recebe um par de óculos 3D. Quando os coloca, ele consegue ver um anjo bebê apontando para seu órgão masculino. Com isso, ele fica feliz porque acredita ter encontrado a resposta. No entanto, depois de pressionar aquele botão em particular, tudo que ele recebe é uma contagem regressiva e uma nádega gigante que aparece acima para soltar gases na cara dele. Algumas horas depois, ele leu 5 volumes de um mangá que ele achou muito divertido, mas quando pressiona um botão para pegar o 6º episódio, em vez desse, ele recebe o 7º. Frustrado, ele começa a tentar outros botões, que lhe dão 8 e 9, mas ainda não recebeu o número 6. No entanto, o último botão que ele tenta reserva uma surpresa importante para ele. Este botão abre uma parte da parede que esconde uma porta atrás dela. O homem comemora essa descoberta, mas empolgado, perde a noção de qual botão é o que abre a saída. Ele tenta apertar um botão aleatoriamente e, surpreendentemente, vê um homem de uma tribo africana correndo de parede a parede. O próximo faz água cair em sua cabeça. O terceiro acaba sendo o que ele precisa, e assim que a parede se abre, ele corre em direção a ela, apenas para vê-la fechar em seu rosto. Sua segunda tentativa termina da mesma forma, e é neste momento que ele percebe que a porta fica aberta desde que a ponta do botão fique para baixo. Então ele começa a experimentar diferentes maneiras de conseguir isso. Primeiro, ele adota a posição de corredor e pressiona o botão com o pé. Em seguida, ele bate com uma raquete mata-moscas de longe, esperando que a distância faça diferença em seu tempo de corrida. Nenhum desses métodos funciona, assim como puxar o botão com uma corda de pular ou bater nele com o ar soprado por um ventilador. Seu próximo plano é subir no carrinho e empurrá-lo depois de pressionar o botão, mas depois de algumas tentativas, ele aceita que simplesmente não consegue controlá-lo. O que ele precisa fazer é encontrar uma maneira de manter a ponta do botão para baixo. Ele coloca o enorme vaso em cima dele, mas o botão acaba voltando para cima novamente. Então o homem chega à conclusão de que precisa encher o vaso para deixá-lo mais pesado. Primeiro ele tenta o botão de água, mas é inútil. Não importa o quanto ele tente redirecionar a água, ela só cai nele e em nenhum outro lugar. Sua próxima tentativa envolve encher o vaso com sushi, mas o vaso fica tão pesado que ele nem consegue levantá-lo. O gargalo do vaso também é muito estreito para sua mão passar, então ele não tem outra escolha, senão usar hashis e tirar um monte de pedaços de sushis. Momentos depois, assim que ele retira o suficiente, com muita dificuldades ele levanta o vaso e o leva para perto dos botões. Quando ele chega lá, ele percebe que precisa colocar o vaso no chão porque novamente esqueceu qual era o botão. Então, quando ele aperta um botão aleatoriamente, um homem da tribo africana sai e acidentalmente esbarra no vaso, fazendo-o rachar e quebrar ao meio. Isso o deixa à beira do desespero, e enquanto surta e grita sem parar, encontra o botão certo e começa a cobri-lo com sushi. É claro que isso também não funciona, e o botão ressurge novamente entre o arroz. Então, ele tenta cobrir o botão com fita adesiva e mais uma placa de aço, mas nada funciona. Depois de tomar alguns analgésicos para aliviar a dor causada pelas vezes que a porta batia em suas costas, e também tirar uma soneca, ele escova os dentes. Então pressiona um botão para obter água. No entanto, foi o botão errado, e este botão revela uma corda caindo do teto. E isso melhora instantaneamente seu humor, porque dá a ele uma ideia para um novo plano, e chegar lá antes que a porta se feche. Infelizmente, quando ele tenta abrir a porta atrás da parede falsa, ele descobre que está trancada. Ele retorna ao quarto a tempo antes que a porta se feche, embora ainda consiga acertá-lo em sua saída, e com frustração, ele chuta a parede, ativando um dos botões e revelando a chave flutuando no meio do quarto. Da mesma forma que acontece com a porta, a chave desaparece após soltar o botão, então ele precisa encontrar uma maneira de manter tanto a chave no quarto quanto a porta aberta. Só que, primeiro ele precisa encontrar o botão novamente, porque ficou distraído e esqueceu onde está, observando mais ou menos onde seu pé teria pisado quando
chutou a parede, ele escolhe um botão, e de repente surge um cachorro saindo da parede latindo pra ele. O mesmo acontece com o próximo botão, mas, felizmente, na terceira tentativa ele consegue. Mantendo os olhos e uma mão apontada para o botão, ele anda para trás e pega um pedaço de sushi, que ele leva de volta à parede para marcar o botão certo. Quando ele o pressiona, o cachorro aparece novamente, mas, dessa vez, ele encontra o botão certo e segue com seu plano. Faz a corda aparecer e balança nela para alcançar os diferentes botões, mas ainda não é suficiente. Ao cair no chão, ele vê um desentupidor que havia pegado de um dos muitos botões e tem uma ideia de como resolver seu pequeno problema. Ele pode usar o desentupidor para tocar a parede e se impulsionar mais longe. Depois de uma tentativa fracassada, o plano segue sem problemas, e a combinação de balançar na corda e se impulsionar com o desentupidor permite que ele pressione o botão da chave, pegue a chave, pressione o botão da porta e alcance a porta antes que ela se feche. Ele não perde tempo e insere a chave na fechadura, girando-a rapidamente, mas quando tenta abrir a porta, encontra uma surpresa desagradável. Ela também tem uma fechadura separada na parte de cima que requer 3 números para ser aberta. Ele se apressa para sair, sendo atingido pela porta ao fechar. Frustrado, ele joga o desentupidor na parede oposta, ativando o botão que libera o homem da tribo africana. Enquanto o observa passar, ele percebe algo. Há 3 números pintados na testa dele, que devem ser a combinação que ele precisa. Como o tempo atrás da porta é limitado, o homem passa pelo processo de balançar na corda e pular 3 vezes, uma para cada número a ser digitado. Na terceira vez, ele permanece lá e abre a porta, que está um pouco emperrada, e ele precisa fazer um esforço extra para abri-la. Quando finalmente consegue fazer isso, o pedaço de parede atrás dele se fecha, deixando-o preso e sem espaço suficiente para terminar de abrir a porta. Arrasado, o homem se senta no chão e começa a chorar, lembrando de toda a diversão que teve com os objetos que conseguiu dos botões. Ele também tinha ficado preso lá, mas pelo menos tinha espaço para se mover e entretenimento. E agora ele percebe que não valorizou o que tinha enquanto podia. De repente, ele sente uma brisa no rosto vindo da parede esquerda. Assim que a toca, ele encontra uma rachadura que indica que é falsa. Ele não perde tempo e empurra o painel para abri-lo antes de sair correndo dali, logo chegando a um corredor misterioso flutuando em uma área completamente escura. Parece que ele passa uma eternidade correndo em direção a uma saída, e quando finalmente chega a uma sala, seu cabelo está mais comprido e as cores do seu pijama estão desbotadas. Essa sala também está vazia, e a porta que ele usa se fecha assim que ele entra. Mas, em vez de anjos bebês, aqui há anjos adultos, que também desaparecem na parede e deixam apenas suas partes para serem usadas como botões. Esta é a fase conhecida como prática. Enquanto isso, em uma cidade do México, a família do pequeno Antônio está preocupada porque o pai, um lutador conhecido como Escargot Man, está diferente, ficando mais calado do que o normal. Sua esposa acredita que pode ser porque o seu próximo oponente é muito mais jovem do que ele, mas o avô diz que o mais importante é a experiência, não a juventude. Escargot Man é levado por sua filha, irmã Karen, em seu carro, e ela o leva para o ringue de luta, para que ele possa começar a se preparar cedo, o que inclui trocar de roupa e orar. Na escola, Antônio está sendo intimidado por seus colegas de classe por apostar em Escargot Man, chamando-o de perdedor e fracote. Conforme o horário da luta se aproxima, irmã Karen pega sua van novamente e busca Antônio e seu avô para levá-los para ver Escargot Man em ação. Karen não fica. No entanto, Antônio e seu avô conseguem encontrar alguns dos últimos assentos para eles, pouco antes do início do show. A primeira equipe a entrar no ringue são os Northern Tough Ones, formados por Super Demon e Tequila Joe. Em seguida, Escargot Man e seu parceiro Silver Eagle entram com o nome da equipe Kiss Me A Lot. Silver Eagle é o primeiro a lutar por sua equipe com um começo brilhante, mas logo é dominado quando os Northern Tough Ones lutam contra ele juntos, em vez de 1 contra 1. Eles continuam fazendo gestos para Escargot Man, pedindo que ele entre na luta, mas ele se recusa a fazer isso até que Silver Eagle use um truque para fazer com que Super Demon e Tequila Joe se batam, permitindo que ele escape. Escargot Man é rapidamente dominado também, mas justamente quando seu oponente está prestes a acertá-lo com uma cadeira, o homem na sala misteriosa pressiona um botão e faz com que Escargot Man estenda magicamente seu pescoço e nocauteie ambos os oponentes com um golpe de sua cabeça. Na sala nada acontece, o que chama a atenção do homem, então ele continua pressionando o mesmo botão, fazendo Escargot Man nocautear Silver Eagle, o árbitro, Antônio e até mesmo o sino. Ao não ver resultados, o homem começa a experimentar botões diferentes. Um deles faz com que o vocalista de uma banda de metal solte fogo sobre a plateia durante um show em Los Angeles. O outro botão faz um mágico russo falhar em seu truque quando tenta fazer sua assistente desaparecer. E o terceiro faz um homem na China latir para seus próprios cães. O homem está prestes a desistir, quando vê uma luz vindo de cima, e percebe que, ao contrário da última sala, aqui não há teto, e ele pode ver os anjos voando ao longe. Ele decide tentar algo completamente novo desta vez. Em vez de pressionar os botões dos membros, ele os usará para escalar as paredes. Funciona. E toda vez que ele segura um botão com as mãos ou pisa neles com os pés, algo incrível acontece na Terra, desde flores desabrochando até a morte de um elefante. Quanto mais alto ele sobe, mais complexos os efeitos se tornam. Não é apenas a natureza, há também a humanidade e coisas pequenas e grandes, como uma torradeira e aterrissagem na lua. No momento em que ele chega ao topo, tanto o cabelo quanto a barba do homem cresceram, e ele não precisa mais se segurar na parede. Agora ele pode flutuar também, assim como os anjos, e usando toda a experiência adquirida com o treinamento nas salas anteriores, ele abraça seu papel de Deus e começa a escolher os maiores sucessos
processos da humanidade de propósito, em vez de apertar os botões aleatoriamente. Quando ele termina, ele está rodeado de penas em vez de paredes, e ele entra em um portal brilhante que o leva para a última sala. Esta tem os continentes em suas paredes, e um enorme botão de membro que o homem está prestes a pressionar. Esta é a fase conhecida como futuro.